ler mentes, saber o que as pessoas estão pensando ou sentindo, é uma ideia bastante convidativa. Quando a gente fala sobre magia mental, sobre poderes da mente, esse é um dos principais anseios de muitos estudantes, muitas pessoas que nos procuram. O primeiro passo, o mais básico no desenvolvimento dessa sensibilidade, é justamente a cinésica, ou a leitura corporal. O cinema, a literatura, está cheia de personagens que são muito sensíveis, muito perceptivos a essa forma de comunicação. Recentemente, eu terminei um e-book que fala exatamente sobre comunicação, sobre linguagem corporal, sobre cinésica. E como muita gente tem me perguntado, tem me procurado para tirar dúvidas, eu resolvi então gravar esse vídeo. A gente vai fazer uma pequena interrupção no estudo do livro, talvez ainda essa semana, mas no mais tardar no início da semana que vem, eu retomo colocando mais um capítulo aqui do livro Magia Mental, Criando a Realidade. Mas hoje eu resolvi falar um pouquinho, e melhor, resolvi colocar gratuitamente esse e-book para os membros do site Lorde Thanatos Escritor. Então, se você ainda não é cadastrado, ao se cadastrar você já recebe o e-book, ou se você já é cadastrado, você entrando no site, você vai ter lá uma área onde você vai poder fazer o download gratuitamente desse livro. Aqui nós vamos falar então um pouquinho de como funciona a linguagem corporal e como isso tem muito a ver com a magia, principalmente no sentido de que você precisa de treino, precisa desenvolver a sua habilidade. Logo depois da vinheta. Só lembrando, de praxe, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, clique no sininho para receber as notificações e na setinha para compartilhar com os amigos, caso gostem do conteúdo, caso se interessem pelo que nós estamos desenvolvendo aqui. Tá bom? Vamos lá para o vídeo. Vocês deem uma olhadinha nessa imagem por algum tempo. Agora tentem me responder se vocês acham que uma dessas senhoras não está muito interessada na conversa ou está querendo evitar conversar muito com a outra ou acha que a outra vai fazer alguma proposta que para ela não é lá muito legal. Me digam o contrário, se alguma delas parece muito interessada, aquele interesse quase que de um vendedor em um cliente, alguém que está muito ansiosa pelo desfecho da conversa. Você acha que sim? Acha que não? Qual delas em cada caso? A grande maioria de vocês, com certeza, identificou as duas personagens. E não tem uma palavra nessa gravura. Não tem uma palavra nessa imagem. Vocês leram a expressão corporal delas. Note que a primeira, ela tem o corpo todo voltado em direção à outra. Ela tem a cabeça chegada para frente, ela está inclinada na direção da outra. Falta um pequeno sinal para ela se levantar e sentar no outro banco. Observe a segunda personagem como cruza as pernas em defensiva, ou seja, cruza contra a relação, o que seria um sinal claro de desinteresse ou pelo menos de defesa. Note que ela tem o corpo inclinado na direção contrária, a cabeça em posição defensiva, em posição de esquiva. Tudo isso são sinais. É evidente que aqui nós exageramos um pouco, pegamos uma imagem um pouco mais forte, mas essa é a grande essência de você fazer uma leitura corporal. A leitura não deve ser feita, como muita gente pensa, pegando qualquer manual, inclusive o meu, e simplesmente copiando e colando aquelas mensagens. Então uma perna cruzada significa sempre isso, então a pessoa cruzou a perna é isso. Não, não é por aí. A linguagem corporal, ela vai apenas somar
as outras informações que você hoje já consegue ter da pessoa. Então, por exemplo, vamos imaginar que você vá a uma reunião de negócios com um cliente que você sabe que é um cliente reticente, que é um cliente arredio à ideia de aceitar a proposta que você ou tua empresa tem para ele. Então isso você já sabe sobre ele. Por outras coisas, por conteúdos de e-mail, então você já tem aí um cenário mais ou menos desenhado, mas você não sabe especificamente nessa reunião que você está indo qual vai ser o tom que ele vai adotar. E é aí que você vai começar a colecionar algumas observações. A primeira condição, sine qua non, condição fundamental para que você consiga fazer a leitura, você tem que se manter alheio emocionalmente àquela conversa. Então, se você durante a conversa se emocionar, deixar a sua ansiedade aflorar, você fica um pouco cego, você não vai ter mais tanta facilidade de ficar observando detalhes, muito menos se você ainda estiver começando a testar a prática da linguagem corporal. Então, uma vez alheio emocionalmente, você vai sentar e vai começar a observar detalhes na posição dele. Como ele se senta, como ele se porta, se ele senta, cruza o braço e joga o corpo para trás. Como você já sabe alguma coisa sobre ele, esses detalhes confirmam ou não. Principalmente quando contrariam o que você espera. Por exemplo, ele é um cliente arredio, ele não tem muito interesse em você. Normalmente a tua empresa ou você mesmo precisa insistir muito para ele marcar uma reunião. E quando chega lá, ele entra apressado, ele senta debruçado sobre a mesa, com atos que sugerem que ele está interessado. Isso já vai te fazer pensar, olha, se esse cliente é tão arredio, por que ele agora está com tanto interesse? E você aí já tem alguns dados a mais para tomar as suas decisões. A mesma coisa vale no sentido contrário. Quando um cliente que normalmente é muito receptivo, você chega lá e encontra ele em uma posição de defesa, uma posição como a da senhora na foto, arredia. Alguma coisa estranha, alguém falou para ele alguma coisa, e daí você começa a construir. A lista que você tem ali de sinais não são para ser tomadas ao pé da letra, não são para pegar uma daquelas observações e determinar que sempre que a pessoa faz determinada coisa, significa tal pensamento, tal sentimento. Não. Aquilo significa para que você vá colecionando. Você sabe uma lista de comportamentos, a partir dos livros, você sabe uma lista de comportamentos que significam interesse. Se a pessoa faz só um, você ainda pode ficar inseguro em relação a tomar uma decisão se ela realmente está interessada ou não. Mas se outros elementos no contexto já apontam nesse sentido, ela fez questão de marcar reunião, você até quis adiar, mas ela fez questão que fosse logo, ela parecia ansiosa pela reunião. Quando chega lá, ela demonstra 3 ou 4 desses sinais. E então, você vai perceber claramente que ali há um interesse. Então, você tem mais elementos para confirmar aquele pensamento. No livro, a gente explica um pouco melhor, a gente desenvolve um pouco melhor, dá uma lista de sinais e comportamentos, e seguramente você vai poder fazer boas leituras a partir desse book. Então, se você ainda não é inscrito no nosso site, se inscreva. Se é inscrito, faça-nos uma visita e esse book vai estar lá. Eu vou deixar de qualquer maneira um link para orientações aqui na descrição do vídeo. Caso tenham qualquer dúvida lendo o livro, queiram acrescentar alguma coisa, é só deixar nos comentários ou entrar em contato com a gente, inbox, em privativo, que nós vamos, na medida do possível, tentar responder a todos os questionamentos, tá bom? Então, talvez ainda essa semana as coisas estão um pouco confusas em termos de logística para a gente, mas acreditamos que ainda essa semana consigamos dar sequência à playlist do estudo do livro e, a qualquer momento, atendendo a pedidos, abordaremos outros assuntos, abordaremos outros temas, sempre ligados a leituras mentais, processos mentais, poderes mentais e magia mental.
Eu sou André Mendonça, esse é o canal Magia Mental. Até a próxima e um forte abraço.